Vamos para as notícias da política, porque o Brasil não deixa a gente sossegar, né? É o último dia do ano, mas a gente continua falando de crise entre poderes, envolvendo aí no caso as emendas parlamentares. Essa crise, claro, vai continuar para o ano que vem, porque é um vai e volta de pareceres e decisões e tentativas de liberar emendas parlamentares, e aí o ministro Flávio Dino bloqueia, enfim. É claro que isso aí vai avançar para o ano que vem com a disputa aí que envolve mais de 4 bilhões de reais que os parlamentares esperavam ver liberados ainda neste ano. Os efeitos políticos deverão se estender pelos próximos meses. O Congresso, você sabe, está de recesso, só volta aos trabalhos em fevereiro, quando poderá inclusive retaliar, né, em votações de interesse do governo. Vamos chamar para a nossa bancada aqui o Leonardo Sakamoto, colunista do UOL, e também a cientista política Graziela Testa, professora da FGV. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente hoje, um bom dia. E é isso, né? Terminamos o ano de 2024 em crise entre poderes, vamos começar 2025 em crise entre os poderes. Sakamoto, tudo bem? Como é que a gente... Olhando para frente aí, já tem uma crisezinha encomendada. Bom dia, Mauro. Bom dia, Graziela. Bom dia a todos e todas aqui do All News. Então, tem um lado bom essa crise, Mauro, porque o que acontece é que o que a gente está vivendo na relação entre o Supremo Tribunal Federal, o Congresso e também, por conseguinte, o Poder Executivo, é que o Congresso, desde que Eduardo Cunha era presidente da Câmara dos Deputados, né, na época do governo Dilma, ele começou a sequestrar uma parte do Congresso, a Câmara principalmente, mas o Congresso de uma maneira geral, começou a sequestrar uma parte do orçamento federal, que antes era usado para grandes investimentos, para investimentos de projetos regionais, de políticas nacionais, a política que sai vitoriosa das urnas e passa a ser comandada, passa a ser, digamos, decidida diretamente pelo Congresso. Não que o Congresso não vote o orçamento, né? Mas o Congresso passou a decidir para onde seria encaminhado os recursos e encaminhando esses recursos para suas bases eleitorais. Né? Então, para quê? Porque quando um deputado ajuda um prefeito, um vereador lá num momento de eleição, anos depois esses prefeitos e vereadores ajudam a reeleger esse deputado, né? Então um interesse pessoal. Isso quando a emenda, é claro, é utilizada para o bem comum, saúde, educação, transporte, lazer. Lá, muitas vezes a emenda é desviada, né, para outros fins, né, vai virar coquetel de camarão e lagosta na mesa na mesa de políticos e seus amigos. Então, o que acontece? Esse orçamento foi sendo, ao longo dos anos, né, paulatinamente aumentado, nessa quantidade de orçamento nas mãos dos parlamentares, né, em que eles decidem a destinação do orçamento através de emendas, né, foi sendo aumentado ao longo do tempo. Né? E hoje ele já coloca em xeque a necessidade de investimento do país. Né? E aí o que acontece é que eles vão se arvorando, ainda mais num governo que tem uma base muito fraca no Congresso. O que acontece? Esse sequestro de orçamento é negativo, você tem destinação de bilhões, muitos desses bilhões destinados, como as emendas PIX, não tinha nem plano de implementação, era simplesmente vai o dinheiro, nem precisa explicar para que é, e aí você imagina o que acontece, né, gente? Foram mais de 50 bilhões esse ano nessa brincadeira. O pessoal novo, entre outros partidos, associações, entraram no Supremo Tribunal Federal uma série de vezes, mas entraram no Supremo contra isso ao que o ministro Flávio Dino chamou recentemente de balbúrdia, né? Sendo educado, porque muitas vezes a gente tem até crime, desvios nesse processo inteiro, para que fosse saneado, para que fosse moralizada essa relação, né? As emendas ao longo dos anos, ao longo de muitos anos, acabou virando moeda de troca entre o executivo e o legislativo puxou para ele a decisão, até essa moeda de troca, hoje ela perdeu efeito porque o legislativo já comanda esses repasses, só que o ministro Flávio Dino falou, tá, chega, deu, porque isso aqui é pornográfico, isso aqui não rola, é um absurdo, é uma promiscuidade total. E aí, ao longo do ano, a última tacada, para finalizar, é que Uhum.
milhões foram suspensos, né? O envio foi suspenso por Flávio Dino, que depois colocou, liberou em parte alguns recursos. A Advocacia Geral da União, olhando para aquilo, falou: melhor não liberar nada, porque as decisões do Flávio Dino é melhor uma interpretação mais restritiva. Deputados estão ensandecidos, senadores estão muito irritados e alguns, inclusive, estão preocupados, como o próprio Arthur Lira, que agora deixa a presidência da casa no começo do ano e que vai ser, claro, investigado, né, por um inquérito aberto pela Polícia Federal para entender quem é que liberou essas emendas, qual foi a razão disso, quem se beneficia. No final das contas, por que eu digo que é uma boa notícia também? Apesar desse clima de briga, deixar o mercado alvoroçado, deixar as pessoas, ai meu Deus, não há harmonia entre os poderes. Gente, não havia harmonia entre os poderes. Não é porque tem uma briga agora que a harmonia existia. O toma lá da cá não é harmonia entre poderes. Né? Então, na verdade, é tensão o tempo inteiro. Então, é o seguinte, é uma sacudida necessária para ver se a gente reduz o tamanho dessa promiscuidade através de emendas, né? Emendas são importantes, mas não desse jeito. Então, essa sacudida, por mais que chateie o mercado, por mais que preocupe muita gente, é também um sinal de que talvez as instituições estejam finalmente, né? Há uma chance de colocar um freio nesse comportamento. Vamos ver o que acontece nesse ano, né? Claro que estou sendo um pouco otimista, coisa que não é da minha natureza. Eu também estou achando que você está sendo otimista, mas eu vejo esse lado também de pelo menos uma tentativa de moralizar um pouco, porque são 50 bilhões. A gente lembra da briga que foi para o governo agora há pouco para aprovar um pacote de ajuste fiscal que em 2 anos vai girar em torno de 70. Quer dizer, só de emenda parlamentar aí tem 50 que poderia contribuir para isso também.